cuidado dessa obra. Pode vir aqui, irmã Alessandra. Eu tive o desejo de estar convidando a Alessandra. Há alguns dias nós estamos aí falando aí sobre não vem. E aí chegamos à conclusão, ela está aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, irmãos. E pedir para os irmãos, aliás, vou fazer uma pergunta. Essa semana você convidou alguém para a casa do Senhor? É deixar o nosso. Só aqui conta a gente. Glória a Deus. Irmã Alessandra, me decepcionei. Continue convidando. Eu sabia que os irmãos convidam. Ninguém quer vir, Tempo de Deus. Irmãos, então como a mãe de Luiz falou, daqui por diante, irmãos, nós vamos estar aí com vários pregadores diversificados, ministrando a palavra de Deus, um pregador abençoado. E não que a irmã Alessandra não seja, ela também está cheia da graça de Deus. Mas aí pregadores, irmãos, que também está revestido do Espírito Santo de Deus. Venha, convida mais alguém, pessoas que estão precisando de Deus. Irmãos, quantas pessoas precisam de Deus a partir de nós? Convida, tá? A nossa obrigação é convidar. Vamos orar então, queridos? Senhor, nosso Deus e Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, Pai, pela vida da Tua serva, Pai. Deus, que agora ela seja um canal de bênção, que o Senhor vai usá-la para ministrar, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, desça a função sobre ela, Pai, dando graça, sabedoria, ousadia, Pai, cada vez mais, Senhor, para ministrar a Tua palavra santa aos nossos corações. Deus, prepara os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração, Senhor, para guardar a Tua palavra, que nós possamos, Pai, executá-la, Pai, colocá-la, Senhor, em prática na nossa vida, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, abençoa cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estava aqui na frente procurando o relógio. Eu agradeço a Deus, pela oportunidade. Trago, pastor, a saudação do pastor Vilches, viu? Vim com autorização, viu, irmãos? Hoje a gente, teve culto lá. E eu, quando o pastor Fernando me convidou, eu falei, pastor, eu não costumo aceitar convite de quinta e de domingo. Porque a gente tem culto, eu não acho muito legal ali, da Alfebrac, sair, um dia que a gente tem culto, deixar a igreja. Mas aí eu levei até o pastor, falei, pastor, está nas tuas mãos. Ele falou, não, vai com a minha bênção e leva a minha saudação para o pastor Fernando. Então eu vim com a bênção do pastor. Há 2 semanas atrás, eu estava ali na Vila Jardim, na igreja do nosso pastor Paulinho, e quando eles me passaram o microfone, que eu fui ministrar lá, o Espírito Santo falou assim para mim, você não pode saudar que você veio com a bênção do seu pastor, porque seu pastor não sabe que você está aqui. E realmente, porque era quarta-feira, não avisei o pastor. Mas o Espírito Santo aí, eu não podia saudar a igreja que o meu pastor tinha mandado, porque o meu pastor não sabia que eu estava lá. Aí eu falei para ele, pastor, a partir de agora o senhor sempre vai saber onde eu estou. Porque o Espírito Santo chamou a minha atenção. E eu ouvi nitidamente, daí eu fiquei até assim, lá na frente. Mas louvado seja Deus. Irmãos, vamos estar abrindo a palavra? 1 Coríntios 12, versículo 31. A gente vai ler um pouquinho. Que tema, hein, pastor? Que tema. E eu fiquei muito temerosa, como foi louvado aqui, por causa dele que eu estou aqui, por causa dele. Porque é um tema, bom de a gente receber, mas a gente precisa entender o que o Espírito Santo quer na nossa vida, para que a gente possa fazer o pedido certo, para poder receber aquilo que Deus quer usar a gente para fazer. Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 31. Amém? Amém. Portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Pode se assentar, irmãos. Quando o pastor falou para mim, eu fui orar, falar com Deus e falar, meu Deus, é um tema tão amplo, porque quando o Senhor me chamou, me trouxe para a presença dele,
tem um dom que eu acho ele maravilhoso, muito lindo, que é o interpretação de línguas. Eu acho ele muito lindo. E no começo da minha caminhada com Deus, eu comecei a pedir esse dom. Só que no decorrer do tempo, eu acabei esquecendo desse pedido. Eu parei de orar. E aí, passando esses dias, lendo, pesquisando, falando com Deus, o Senhor me fez lembrar disso. E esse versículo ele fala: olha, buscai com zelo. Não é para buscar que nem eu busquei lá atrás, que eu busquei porque eu achava bonito, porque eu achava lindo. Não, é para buscar com zelo. O que é com zelo? É com uma atenção excessiva, é para pedir, irmãos. É para pedir. O buscar, quem quer o dom do Espírito Santo tem que buscar com zelo, que é algo que você está ali, é uma atenção excessiva que você dá para alguma coisa. É algo que você quer tanto, mas quer tanto, que você não vai esquecer de orar. É algo que você deseja tanto, que você não vai esquecer de pedir. Aí, eu não lembro o nome do irmão lá no som. Manuel, põe a primeira imagem para mim, por favor. Quando a gente fala da busca pelos dons, a gente vai estudar um pouquinho, tá? Quando a gente fala pela busca dos dons, lá em 1 Coríntios 12, no versículo 1, ele fala assim, ó: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui Paulo, ele não estava ofendendo a igreja, falou, mas chamou de ignorantes. Não, ele estava falando assim, olha, eu quero que vocês não tenham um conhecimento vago disso. Eu quero que vocês sejam instruídos, eu quero que você tenha um conhecimento do assunto. Aí, ó, então na epístola de Coríntios ele fala de 9 dons. Fala assim, dons espirituais. Paulo cita ali em Coríntios 9 dons. Ele fala sobre o dom da sabedoria, sobre o dom da palavra de conhecimento, de fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Pode pôr a segunda imagem para mim, por favor. Esses 9 dons, teologicamente, eles foram separados em 3 grupos diferentes, devido às operações deles. E não foi separado biblicamente, foi separado teologicamente para ser mais fácil de ser estudado, ser mais fácil de ser explicado. Então, tem os dons relacionados à fala, que é a profecia. O que é a profecia? É a exposição daquilo que Deus diz, é a revelação de Deus, é aquilo, olha, Deus mandou te dizer, ou às vezes um sonho que Deus manda você entregar para alguém e fala, olha, eu já passei por isso uma vez e eu sonhei com o marido de uma irmã e eu via algo e eu falava, mas eu não conhecia a mulher dela. Aí eu fui conversar com ela, era uma conhecida da sede, eu falei, olha, eu vi um senhor assim. Aí eu falei, meu marido. Né? E era um livramento que Deus queria dar para ele, mas eu falei, nossa, eu não conhecia o esposo dela. Então pode ser por sonho, profecia, variedade de línguas, dom de falar, variedade de línguas, que variedade de línguas, irmãos, significa que não tem só um tipo de língua, são várias. Aí, o que a Bíblia nos estimula a fazer? Você tem o dom de línguas? Busca pela variedade de línguas. Você tem o dom de variedade de línguas? Tem a interpretação de línguas. Busca pela interpretação de línguas, que nem eu falei que eu acho bonito, né? Mas eu não tive esse zelo no começo da minha conversão para buscar ele, porque eu achava ele bonito, mas eu não continuei buscando, eu não continuei insistindo nele. Aí tem os dons de poder, que é a fé, né? Que é a fé além da fé salvadora, é aquela fé que é uma disposição de viver na presença de Deus, e é aquela decisão assim, olha, eu não desisto por nada. Não interessa se eu estou chorando, se eu estou sorrindo, não interessa como que eu estou vivendo, não interessa o que eu estou passando, não interessa que Cristo é a minha vida, é com Ele que eu quero estar, é na presença dEle que eu quero permanecer. É a fé que, independente da situação, independente do padrão do mundo, a gente está crendo que Cristo fez uma promessa para a igreja e que Ele vai vir buscar a gente. Aleluia. E tem os dons de revelação, que é a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é a capacidade intelectual para agir sabiamente diante de situações específicas. É aquela, você precisa tomar uma decisão, você tem algumas alternativas e qual que é a correta diante de Deus? Palavra do conhecimento da ciência, que é a capacidade espiritual de conhecer a palavra de Deus e aplicá-la. Discernimentos de espírito. Esse é outro dom, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, que eu acho esse dom imprescindível para a igreja nos tempos atuais.
O discernimento de espírito é aquele que você vai receber, pode receber uma profecia, você pode ouvir alguma coisa, você pode ver alguma coisa e interpretar se aquilo é de Deus, não é de Deus, se aquilo foi do coração humano, se aquilo foi do inimigo. Discernimento de espíritos. Pronto, aí por enquanto é aqui. Então, olha, para a gente pedir dons, primeiro a gente precisa conhecer eles, né? Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou falar de dons? Eu não sei o que os irmãos estão pedindo, né? Às vezes você pode estar pedindo que nem eu, achando que é bonito, achando porque, olha, eu gosto tanto de ver quantas vezes a gente não viu a missionária Silvana louvando em línguas. É maravilhoso, não é? Eu acho lindo, mas vai depender do ministério que Deus tem para a minha vida e do ministério que Deus tem para a sua vida. Irmãos, o que a gente está vendo hoje em dia é assim, ó, pessoa que tem dom de cura. Você tem o dom de cura? Você deseja, busque. Se você tem, o que a Bíblia inspira a gente a fazer? A buscar o dom de operação de maravilhas, que é o dom de milagre, que é ver o cadeirante levantando, quer ver o cego vendo, quer ver, que é o dom, esse é o dom de maravilhas. Se já tem um dom, aperfeiçoa ele, pede para Deus aperfeiçoar ele, melhorar, porque tem como melhorar. Nós somos falhos, mas o poder de Deus é ilimitado. É ilimitado. Então não tem como vir aqui falar de dons do Espírito sem apresentar os dons. Tem que falar dos dons. Tem que falar as operações dele. E uma coisa que, como que eu vou pedir? Como que eu devo? Aí tem, né? Não sei o que foi falado nos últimos dias, mas eu sei que foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus chamou a minha atenção sobre a ignorância nossa quanto a algumas coisas relacionadas ao ministério espiritual, algumas coisas relacionadas ao pedido de dom do Espírito. Porque às vezes a gente vem na igreja e fala assim, vamos buscar os dons do Espírito e a gente acha que vai cair fogo, que vai acontecer ali. Não, é suave. E tudo depende de Deus, não depende de nós. Nós não temos o poder de fazer nada, é Deus quem faz. Como que eu faço para pedir o Espírito Santo? Para pedir ao Espírito Santo um dom? Porque eu acredito assim, irmãos, a gente é batizado, a gente não... Primeiro, os dons é para quem desceu as águas, é para quem aceitou Cristo, é para quem nasceu de novo, não é para quem está lá fora, o dom é para quem está na presença de Deus, dentro da presença. Como que a gente vai pedir? Eu acredito que se a gente é batizado no Espírito Santo, algum dom tem em nós. Não é possível que veio, o Senhor chamou, o Senhor remiu, lavou, limpou, está purificando, está trabalhando e não tem nada, eu não tenho nenhum dom, o Espírito Santo não me deu nenhum. Eu acredito que Ele deu, pelo menos um para cada pessoa Ele deve ter dado. E se eu ainda não conheço o meu dom, é porque eu ainda não me dispus a saber o que é que Deus tem comigo. Primeiro eu preciso saber o que é que Deus tem para mim, mas como que eu descubro o que Deus tem para mim? Quais são as portas que Ele tem aberto para mim e para a sua vida, para a gente passar? São sinais, portas. Irmãos, na minha caminhada vai fazer, esse ano faz 20 anos que eu me batizei ali na sede que o Senhor me chamou. E desde o início eu sempre conseguia enxergar coisas para fazer, porque eu não consigo entender, pastor, como que a gente chega na igreja, senta e não consegue ver nada, que não tem nada para fazer. Tem um monte de coisa para fazer. Eu não consigo, às vezes eu começo a sentar, às vezes eu sou, né, às vezes acho que preciso fechar meus olhos de vez em quando, porque eu vejo assim, sinais que o pastor dá no púlpito, e eu vejo se a pessoa na porta está prestando atenção. É jeito da gente, irmãos, a gente foi pegando, e eu sempre fui vendo as necessidades de trabalhar, o que a igreja precisa, porque não vamos nos enganar, pedir dom é trabalho. Está pedindo dom? Irmãos, Deus não vai dar dom para a gente ficar sentado. É para serviço, é para trabalhar, é para pôr a mão no arado. O dom, ele é do Espírito Santo e ele pode ver, tem essas operações diferentes, pessoas podem muitas vezes ter um dom parecido, mas é usado de modos diferentes, mas todos vêm do mesmo Espírito. Todos vêm do Espírito Santo de Deus. Aí aqui, é importante lembrar que essa divisão não é algo que encontramos na Bíblia. Isso apenas é uma forma de organizar os dons para a gente poder compreender. Eles operam em aspectos diferenciados entre si. Vemos isso em 1 Coríntios 12, 4 ao 6
que podem operar de forma diferente em cada pessoa, em dons, nos tipos de ministérios e na forma de operação. A gente vai ver lá, 1 Coríntios 12, 4, 6 fala assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons podem ser diferenciados, operar diferentes, mas é dado somente pelo Espírito Santo. Aí a gente vai ver aqui, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de língua. Outra coisa que a gente precisa entender, aqui, porventura, está lá em 1 Coríntios 12, 27 ao 30. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Aqui são várias perguntas. Não. A resposta é não. Por quê? Porque se tivesse só pastor na igreja, não ia ter diácono. Se tivesse só diácono, o que seria do presbítero? Então ia faltar sempre alguma coisa dentro da igreja. E a igreja de Cristo, ela é completa. Ela tem cada coisa desenvolvida no seu devido lugar. Deus tem cada lugar para cada pessoa. Irmãos, muitas vezes a gente admira pessoa que louva, pessoa que prega, né? E a gente fala assim: eu quero fazer isso. Mas a gente precisa perguntar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor tem reservado para mim fazer? Eu falo assim que hoje em dia a gente vê muito, irmãos, assim, pessoa que tem ministério infantil querendo cuidar da FEBRAC. Não é proibido estar na Minibrac e estar na FEBRAC, mas a pessoa tem um dom de criatividade, tem um dom de liderar crianças, tem um dom de fazer brincadeiras, tem um dom de ensinar, tem uma habilidade tremenda de lidar com a Minibrac, mas não quer trabalhar com a Minibrac. Quer a coisa que está lá na mão da outra pessoa, quer fazer aquilo porque ela gosta daquilo. Na casa de Deus não é aquilo que eu gosto, é aquilo que Deus tem reservado para mim fazer. Deus chamou para lidar da criança, Deus chamou para cuidar dos idosos, Deus chamou para cuidar das irmãs, Deus chamou para liderar irmãos, Deus chamou irmãos para ficar na porta, Deus chamou pessoas para ficar no som, Deus chamou músicos. Tudo encaixado, irmãos. Está tudo encaixado diante de Deus. É o ser humano que às vezes desencaixa as coisas. Eu falo que às vezes o problema é esse. Pastor, eu esqueci de perguntar até que horas. 9h10, tá? Então, irmãos, não é só simplesmente chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero um dom, me dá um dom. Senhor, qual é o ministério chamado que o Senhor tem para mim? Porque, irmãos, nem todo mundo tem vocação para ser médico. Tem pessoas que têm habilidade de cuidar de animais, né? Vê uma asinha quebrada, vai lá, apontá-la. Desde pequeno, eu quero ser veterinário, eu quero ser isso. É vocação. Só que toda vocação tem que ter um talento aí que precisa ser aperfeiçoado. Se a pessoa não for estudar, se a pessoa não for aprimorar aquilo que ela faz, ela não vai conseguir fazer com excelência, ela não vai conseguir tirar um diploma e operar, não vai conseguir evoluir naquela vocação que Deus fez, que Deus chamou para ela. O ministério com Deus é a mesma coisa. E para ter ministério, a gente precisa dos dons. Os dons, a irmã Fátima falou aqui, que os dons na igreja, irmãos, é para crescimento da igreja, é para fortalecimento da igreja, é para desenvolvimento da igreja. O dom não é para mim, não é para você, o dom não é para o irmão, não é porque eu quero, o dom é porque Deus precisa mover a igreja. Não é porque hoje a gente vê briga por causa de dom. Irmãos, dom não é para dividir, dom não é para apartar, dom não é para criar confusão, dom não é para isso que Deus dá dom. Deus não dá dom para que eu me exalte, Deus não dá dom para que eu fique soberba, Deus não faz isso. Deus não dá dom para ninguém dividir igreja. Não, o dom é para formar a unidade da igreja. É para que o corpo da igreja esteja unificado, trabalhando todos unidos para Cristo. Irmãos, as coisas com Deus, elas são muito organizadas. As coisas espirituais são organizadas. Então a gente precisa entender qual o ministério. Se eu tenho uma vocação, qual é a porta que Deus está abrindo para você? Que nem eu falei lá no início, eu cheguei a limpar a sede, eu limpava a sede.
sede, teve uma época que eu limpei a sede, teve uma época que eu dei aula com mini braque. Eu já fiz muitas coisas, porque no decorrer do tempo, conforme você vai fazendo, novas portas vão se abrindo. Mas isso não significa que uma porta é melhor, não, todas elas são necessárias passar por elas. Então, a gente tem que estar disposto. Eu quero um dom, mas Deus não vai me dar um dom para mim ficar sentada. Deus não vai me dar um dom para que eu não faça nada. O dom é para trabalhar. O dom é para ter serviço, é serviço na obra de Deus. O dom é para trabalhar na casa do Senhor, é para usar como servos de Deus. O dom, irmãos, não é para nossa vanglória, é para a glória do nome do Senhor. Os dons não são para destacar, os dons são para destacar a obra redentora de Cristo, o plano da salvação, que é projeto divino e não humano. Não fomos nós, irmãos, que escolhemos, foi Jesus que escolheu fazer desse jeito, e nós fomos chamados para fazer parte desse projeto. Então, põe para mim a terceira foto, por favor. Tirando esses 9 dons que são relacionados, falados por Paulo ali, Paulo vai falar de alguns dons também em Romanos 12 e Efésios 4. Isso, esse daí. Irmãos, se a gente não se encaixar em nenhum desses dons, realmente a gente precisa dobrar a oração. Porque olha como tem vaga para muita gente, se for ver, está faltando pessoa. Ó, o apóstolo Paulo cita lá em Romanos 12 e Efésios 4, ó, outros dons do apostolado, que é o dom de fundar igrejas e mantê-las unidas na doutrina e na prática, ó, da Escritura. Dons do ensino, exercido por mestres, que é professores, dom do socorro, irmãos. Quem que diria que misericórdia também é um dom? Dom do socorro, que também pode ser chamado de dom da misericórdia, que serve para a diaconia em geral, na ação social em geral. Dom de governo, que é quem tem aí habilidade para lidar aí com política. E dom dos ministérios. Dom da exortação, dom ter posses. Também faz parte de um dom, o dom de repartir. Se eu tenho posse, se a pessoa tem posse, Deus não deu para que ela ficasse rica para guardar só para ela. É para que ela usasse o dom de repartir com aqueles que têm menos. E o dom da evangelização. Deus abençoe. Irmão, se a gente for ver, se você for olhar, primeiro você vai ter que olhar para você. Que é que eu que vou ter que descobrir, você que vai ter que descobrir o que é que Deus tem na minha vida e na sua vida. Qual é o chamado? Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai louvar, nem todo mundo vai fundar igrejas. Não, são várias funções que unidas formam o corpo de Cristo. Só, irmãos, que uma coisa eu falo para vocês, nem todo diácono, tem diácono, eu já vi isso, tem diácono que é muito bom, que é muito prestativo, que trabalha, que vai para lá e para cá, mas a hora que ele é ungido a presbítero, parece que não vai, parece que não funciona. Por isso que eu falo que a gente que tem que descobrir aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus chamou a minha e a sua vida para fazer. O que é que Deus chamou? Você já se perguntou para Deus o que é que você chamou? O que Deus quer com você? Para que você foi chamado? O que é para você fazer na obra de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus? Irmãos, os dons não é só para ser usado dentro da igreja. Aonde que a gente passar, a gente tem que ser parte do corpo de Cristo. Aleluia! E esses dons são também não para evidenciar a nossa vida, o nosso ser, para as pessoas nossas. Não é para ninguém idolatrar. Não, mas é para as pessoas identificarem Cristo na minha e na sua vida. Para isso também servem os dons. Você quer pedir dons? A palavra fala, olha, boa coisa você está fazendo, boa coisa você está pedindo. Mas a gente precisa tentar se alinhar, irmãos, com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que Deus tem para você. Eu acho assim que não tem nada na casa de Deus que seja de menor importância ou de menor valor. Nada diante de Deus deixa de ter é tudo fruto. É tudo fruto, é semente. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu fiquei preocupada, eu falei isso hoje para minha filha. Eu falei assim, ai meu Deus, porque nem sempre as pessoas relacionam o dom, quer pedir dom, quer dom, mas a pessoa não relaciona que dom vai dar serviço para ela fazer.
né? Porque se é para ser usado à disposição do ministério, é para ser usado na obra de Deus, Deus deu, o Espírito Santo dá para que a igreja seja edificada. Só que hoje em dia nem todo mundo quer trabalhar. Hoje nem todo mundo deseja vir na igreja, ver se precisa fazer alguma coisa. A pessoa quer, muitos hoje em dia querem chegar, a irmã falou, a pessoa não quer vir, né, irmã? Muitos hoje na igreja querem chegar, sentar e pronto, acabou o culto, eu vou embora e só volto, não quero saber da igreja no próximo culto. Eu não quero ter compromisso. Mas é um erro nosso, irmãos. Porque se a gente for analisar a parábola dos talentos, a gente vai ver que teve o que ganhou um. Por isso que eu falei que eu acredito que todo mundo ganha um, pelo menos um. E o que é que a pessoa que ganhou um está fazendo com aquele um? Porque se você ganhou, se eu ganhei um, você ganhou um, a gente tem que trabalhar e multiplicar. Quem estiver trabalhando, Deus vai abençoando, Deus vai olhando, que é aquele lá, ó, a mão no arado. E os dons vão se multiplicando, o talento vai se multiplicando. Mas ai daquele que enterrar. Por isso que eu falei que eu acredito sim, que pelo menos um dom, aquele que está na presença de Deus, aquele que nasceu de novo, recebe. Eu não acredito que a gente está na igreja, a gente está aqui louvando, adorando a Deus, se nós fomos, lavados e remidos e o Senhor não nos deu nada. Eu não acredito nisso. Pelo menos um talento ele deve ter dado aí. E deve ter gente aí que não descobriu qual é. E daí a primeira missão, antes de pedir outro dom, é descobrir qual foi o dom que Deus te deu. Porque pelo menos um ele já deu. Então, tem muitos critérios, irmãos. Mas tem espaço para todo mundo. Tem muito trabalho na igreja. Igreja que a gente fala é o corpo de Cristo. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo. Tem muitas pessoas que ouviram, mas que rejeitam por causa de comportamentos dos próprios cristãos. A gente precisa mudar esse modo que as pessoas têm de olhar para os crentes, para o cristão, para aquele que serve a Deus. E só vai acontecer isso, irmão, se a gente se dedicar na presença de Deus, de usar aquilo que Deus nos deu. Porque todos nós temos uma chamada. Há dois tipos de chamada. A chamada universal é aquela lá de João 3,16, que é, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a chamada para todos. É uma chamada, Deus chamou todo mundo. Olha, quem crê, o Filho dele morreu para todo mundo, mas tem que crer. Aí tem a chamada ministerial. E a chamada ministerial já não é igual à chamada universal. A chamada ministerial vai exigir esforço, exigir dedicação, vai exigir jejum, vai exigir compromisso, vai exigir trabalho. Aí às vezes fala assim, nossa, mas eu já trabalho em casa, já trabalho no serviço, e na igreja eu vou trabalhar? Nossa, a gente está no corpo, faz parte do corpo de Cristo, porque o Senhor nos chamou para trabalhar. Porque senão a palavra não falava assim, ó, aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Quem está com a mão no arado está trabalhando. E olha que o arado não é um serviço duro, né, pastor? Eu não tive esse termo de roça, mas a mão no arado não é serviço fácil. E outra, irmãos, eu acho assim que às vezes a gente olha para o trabalho sem olhar para Cristo. Eu falo assim que eu costumo muitas vezes desenhar a imagem assim para mim conseguir entender algumas coisas, ou para mim tentar captar melhor. E esses dias, acho que foi sábado na Vila Jardim, eles estavam louvando o hino. Foi mesmo, as irmãs da Vila Jardim louvaram o hino chamado Pensamento. E ele fala assim: imagina o seu olhar, Senhor. Não, vocês já imaginaram o olhar de Cristo? Como deve ser? Tão cheio, tão assim. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, às vezes o Senhor nos salva, o Senhor nos limpa, Ele trabalha por nós, Ele teve testemunhos, Ele age em nosso favor.
e a gente acha pesado doar um pouquinho, dar um pouquinho de nós para o serviço do Senhor. E a gente precisava mudar esse conceito. Trabalhar para Deus é honra, irmãos. Trabalhar na obra de Deus é honra. É honra. É bem-aventurado, felizes. A gente precisava tirar esse conceito de que vir na igreja e trabalhar é coisa pesada. Não, irmãos, é prazeroso fazer para Cristo. E se a gente precisa exercer, olha, irmãos, não precisa ter ministério, não precisa ter aqui, vocês podem ver, vou até fazer essa observação, eu ia falar sobre louvar, né? Irmãos, louvar não é um dom, louvar é um ministério. Porque se a gente for falar na escritura, e outra coisa, quem louva não é levita. Quem louva não é levita. Levita tem que ser descendente da tribo direta de Levi, filho de Jacó. Então, quem louva tem um ministério de louvor. Vocês podem ver que não tem dom de louvar aí, ó. Mas tem muito dom que eu e você podemos exercer na casa de Deus, exercer com o nosso próximo. Tem coisas que o Senhor não me chamou para fazer. O Senhor não me chamou para o pastorado. O Senhor pode não ter te chamado para a exortação, pode não ter me chamado para política. Eu não tenho dom de política nenhum. Mas eu acho que o dom da misericórdia nós precisávamos buscar. Porque o dom de misericórdia, irmãos, eu acredito que todos nós precisamos ter. Outro dom que eu quero falar, que eu até falei, volta para mim, por favor, na primeira imagem, por favor. Que eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre ele, é esse aqui, ó. O discernimento de espírito. Esse penúltimo, esse aqui. Irmãos, esse, nos últimos dias agora, a gente vai precisar muito dele. Porque a palavra fala que muitos falsos profetas se levantariam na terra. E a gente só vai conseguir identificar um falso profeta se a gente pedir o discernimento de espírito. Se nós tivéssemos mais o discernimento de espíritos, teriam menos pessoas chateadas com falsas revelações, teriam menos pessoas tristes porque falaram que ia receber algo e não receberam, porque falaram que Deus ia dar algo e Deus não deu e não era Deus. Então, se a gente tivesse mais esse dom dentro da igreja, todos eles são lindos, são maravilhosos, porque todos eles vêm com o Espírito Santo, tudo que Deus dá é maravilhoso. Mas, irmãos, tem coisas que a gente vai necessitar daqui para frente com mais afinco. Porque o discernimento de espírito vai nos ajudar a não ser enrolado, a não ser enganado, a não ser iludido, a não ser levado por falsas profecias, por doutrinas enganosas. A gente precisa desse dom. A igreja precisa desse dom. A gente precisa, irmãos, começar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Hoje em dia a gente está vendo igreja rachar e o povo vai junto naquele que rachou. Isso é falta de discernimento de espírito. Porque dom não é para dividir, dom não é para rachar, dom não é para apartar, dom é para juntar, é para unificar, é para trabalhar unido em prol do reino de Cristo. Então hoje a gente vê, irmãos, que os dons, por isso que eu falei dons, quando o pastor falou para mim, eu falei, meu Deus, que tema, irmãos, é importante. Não é brincadeira pedir dom, não é brincadeira receber dom, mas é muito bom. Boa coisa, a palavra fala, olha, é excelente coisa que você peça. É boa coisa que você está pedindo, pede, mas pede para você querer usar. Qual é a necessidade que você está vendo? Por que você está querendo um dom? Para que você quer? O que você deseja fazer com ele? Tem todas essas perguntas que quando a gente fala de dom, a gente precisa responder para Deus. E não pode ser do jeito que eu lá atrás, no início da minha conversão, olhei para a interpretação de línguas e achava maravilhoso e pedi, e depois esqueci, não pedi mais, porque aquilo era aquilo que eu estava vendo com os meus olhos, não era aquilo que, se Deus tem, eu vou precisar buscar. Porque, irmãos, eu acredito que se a gente buscar, Ele vai dar. Só que é o que eu falei, Ele vai dar, porque a palavra também fala que aquele que muito é dado, mais será cobrado. Então, a gente tem que pedir, irmãos, mas a gente tem que saber pedir. A gente tem que pedir sabendo o que vai fazer, sabendo o que vai usar. E você não pensa assim, eu não vou pedir então, porque eu não quero usar, né? Porque tem muita gente que fala assim, então não vou pedir nada dessa campanha, né, pastor? Porque eu não vou pedir então porque eu não quero me comprometer. Mas como foi a parábola do talento,
você já recebeu. E mesmo que seja desse um, você vai ter que dar conta. Irmãos, o Senhor nos escolheu. E Ele tem propósito nas nossas vidas. E a palavra nos chama muitas e muitas vezes de bem-aventurados. São felizes, felizes, felizes aqueles que servem, feliz. Então por que não ser feliz também exercendo aquilo que Deus me chamou para exercer? Não tem necessidade, irmãos, da irmã louvar, ou da irmã pregar, ou do irmão, e eu tenho inveja do que ele faz, porque Deus também tem para mim. Só que Deus não vai usar do mesmo jeito, Deus não vai usar da mesma forma, mas o que importa é ser usado do jeito que Deus deseja. Peça, dom, é excelente coisa pedir, mas se alinha ao propósito de Deus. Eu preciso me alinhar. Hoje a gente vê assim, a pessoa quer pregar, gosta de pregar, tem até ministério. Hoje em dia a gente vê pessoas que têm vocação e não investiram no talento, pessoa que tem talento, mas não tem vocação. Tem que estar tudo alinhado. E a gente vê pessoa que quer pregar, mas também não estuda, não faz um curso, não se aprimora, não se comporta, que dá testemunho errado e quer pregar. Aí já também não dá. Irmãos, tem que estar tudo alinhado. Tem que estar tudo alinhado. E, felizmente, diante de Deus é felizmente, mas para nós, como seres humanos, infelizmente não é do nosso jeito. Porque se fosse, nós não seríamos salvos. Se fosse do meu e do seu jeito, irmãos, nós não entraríamos no céu. Graças a Deus que não é do meu jeito e não é do seu jeito. Graças a Deus que a gente precisa entrar pelas portas estreitas, porque quem entra pela porta estreita alcança o reino dos céus. Irmãos, é isso. Boa coisa a gente pede pedindo dons. Eu vou deixar um último verso aqui. Olha aqui, 1 Coríntios 14, 12. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então a gente precisa se lembrar, o dom não é para mim. O dom não é porque Deus me achou bonita ou porque Deus me achou melhor do que ninguém. O dom é para a edificação do corpo de Cristo. Eu sozinha, eu não sou o corpo de Cristo. Eu faço parte do membro do corpo de Cristo. Eu sou um membro, eu faço parte. Não tem como a gente ser sozinho, irmão, sair lá fora. Eu não vou na igreja porque eu já sou igreja. Sozinho ninguém é igreja. A gente faz parte do corpo. E como parte do corpo tem que estar ligado no corpo, porque eu não vejo nenhuma mãozinha andando lá fora assim, sozinha, sem o resto do corpo, né? Então, é tão sério, por isso que eu falei aquilo no início, que o Espírito Santo chamou minha atenção. E olha, numa quarta-feira, lá na Vila Jardim, é nossa denominação, não tinha culto na minha igreja, não tinha culto na sede, mas o Espírito Santo falou para mim: você falou para o seu pastor que você estava aqui? Aí eu fui lá, pedi, o pastor brincou comigo, falou assim, 3 meses de banco. Mas ele brincou. Por isso que eu falei, irmãos. Acho errado, irmãos, a gente, Deus tem um chamado na nossa vida e a gente não servir de exemplo. Acho errado a gente falar uma coisa e fazer outra. Ou fazer uma coisa e falar outra. A gente precisa andar alinhado. A gente quer ter dom, mas o dom não é nosso. O dom é para a igreja. O dom é para a edificação do corpo de Cristo. E o dom é um talento que Deus me deu, que Deus te deu. Ainda que agora você não queira buscar para não ter que trabalhar, lembre-se que todo mundo deve ter recebido um. E que se você enterrar, se eu enterrar, um dia o Senhor da vinha vai chegar. E Ele vai perguntar: o que foi que você fez com aquilo que eu te dei? Cadê aquilo que eu te dei, o que você fez com ele? Irmãos, naquela hora, pastor, não adianta interceder por nós. Não vai adiantar. Vai chegar um momento que vai ser eu e Deus, você e Deus, e ninguém vai poder ajudar. Então é melhor caprichar aqui agora, para quando chegar lá em cima, a gente receber um galardão, que ele não seja queimado, irmãos, que ele seja diante de Deus, que ele seja louvado por Deus, que ele seja
recebido por Deus, que a gente seja oferta viva, como fala a Escritura, que a gente precisa ser oferta viva. Receba, eu desejo que você receba o que você pediu, mas peça alinhado aquilo que o Senhor tem com você. Eu agradeço a minha oportunidade. Irmãos, posso levantar uma oração, pastor? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Nós precisamos da ajuda do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande. Quem é pai, quem é mãe, tem responsabilidade com uma criança. Nós temos a responsabilidade de sermos servos de Cristo. Nós temos responsabilidade de sermos aquele que Deus deu dons para trabalhar em prol do reino de Deus. Então nós precisamos que o Senhor nos ajude. E eu deixo aí, essa observação sobre o dom de discernimento de espírito. Irmãos, é algo que eu estou vendo assim, que no decorrer daqui para frente vai ser muito necessário nas nossas vidas, porque a gente ainda vai ver dias difíceis. Se Deus, lá atrás está escrito que Paulo falou, se eu não me engano foi para Timóteo, que vinham tempos trabalhosos lá atrás. Então, o que é que nós estamos vivendo hoje? Se aquele tempo era trabalhoso, imagina o que ainda está por vir. E nós precisamos da ajuda de Deus. E vale mais, como diz o salmista, vale mais um dia em teus atos do que 1000 fora deles. Amém? Senhor, Pai, eu quero te agradecer, Pai querido, por essa oportunidade. Quero te agradecer pela vida do pastor Fernando. Quero te agradecer pela igreja que o Senhor esteve aqui, Pai querido, nessa noite. Quero te agradecer, Pai, pela tua presença, porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor está dentro de nós. Senhor, nós precisamos aprender muito, Pai, do teu Santo Espírito. E precisamos muito da tua ajuda, Senhor, para que nós possamos ser capazes de fazermos do jeito que o Senhor deseja, da maneira como o Senhor deseja, aonde o Senhor deseja. Porque muitas vezes somos levados, Pai querido, por aquilo que gostamos, somos levados por aquilo que pensamos, somos levados, Pai querido, por aquilo que admiramos. Mas, Pai, nós precisamos, acima de tudo, ser direcionados pelo teu Santo Espírito. E nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos nesta noite. Pai, dá-nos, Senhor amado, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento. Toma nas tuas mãos, Pai, os nossos ouvidos. Tira, Senhor, os colchões. Senhor, nós precisamos, Pai, do teu direcionamento. Pai, nós precisamos estar alinhados ao teu querer, alinhados à tua presença, alinhados à tua vontade. Pai, muitas vezes estamos acostumados a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da maneira como achamos que está certo. Mas, Pai, nos ensina a tua maneira, capacita-nos a enxergar qual é a tua maneira, para que possamos exercer aquilo que o Senhor quer nos dar de maneira correta, de forma, Pai querido, que te glorifique, que te exalte, que exale, Pai querido, o cheiro de Cristo em nosso meio. Oh Deus de poder e de glória, Pai, eu te agradeço nesta noite. Ser conosco, reina, Pai querido, sobre nós, reina em nós e reina, Senhor, através de nós, porque nós precisamos, Pai, nós precisamos que o Senhor reine nas nossas vidas. Pai, eu te agradeço essa rica oportunidade e peço que o Senhor abençoe, Pai querido, a cada um com as bênçãos dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que as palmas exaltem o Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade.